Janilton era um motorista de ônibus cansado de sua rotina estressante. Ele vivia reclamando sobre a monotonia de sua vida para todos os seus colegas de trabalho e passageiros. Um dia, durante uma viagem noturna, enquanto levava os passageiros para casa, ele cochilou enquanto esperava o sinal abrir. Quando acordou, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ao abrir os olhos, Janilton não reconheceu a paisagem. O ônibus não estava mais na estrada movimentada, mas em uma dimensão assustadora e desconhecida. Uma escuridão densa pairava no ar, e sombras estranhas dançavam ao redor. Os sons sinistros ecoavam por todos os lados. Desorientado e assustado, Janilton tentou entender o que havia acontecido. Percebeu que estava completamente sozinho naquele lugar bizarro. O ônibus parecia ter uma vida própria, avançando por caminhos surreais e sem um destino aparente. Janilton avançou pela paisagem sombria e desconhecida, guiando o ônibus através de um terreno sinistro. O céu parecia uma tela de pintura, sem estrelas ou lua para iluminar o caminho. Enquanto dirigia, notou à frente uma entrada estreita e sinistra que se desdobrava como um portal para o desconhecido. Relutante, mas sem outra opção, Janilton decidiu entrar no que parecia ser um labirinto sombrio e assustador. Assim que o ônibus cruzou o portal, uma atmosfera pesada envolveu o veículo, e o motorista sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As paredes do labirinto eram altas e pareciam se mover, como se tentassem confundir e desorientar quem se aventurasse por ali. O labirinto estava mergulhado em uma escuridão tão profunda que a luz dos faróis do ônibus mal alcançava alguns metros à frente. O caminho à frente se dividia em várias direções, cada passagem mais ameaçadora do que a anterior. Janilton tentou manter a calma, mas a atmosfera opressiva e os murmúrios misteriosos ao seu redor aumentavam sua ansiedade. À medida que avançava pelo labirinto, Janilton percebia que as paredes pareciam ganhar vida, movendo-se sutilmente como se estivessem observando cada passo dele. Sons estranhos ecoavam pelo corredor, fazendo com que o motorista se sentisse como se não estivesse sozinho, apesar de ser o único ocupante do ônibus. Os corredores apertados e entrelaçados aumentavam a sensação de claustrofobia, e Janilton começou a duvidar se conseguiria encontrar uma saída. Eventualmente, ele se deparou com encruzilhadas confusas, cada uma parecendo levar a um destino ainda mais desconhecido. Conforme explorava o labirinto, Janilton notou que suas próprias emoções e medos pareciam influenciar o ambiente ao seu redor. Criaturas sombrias surgiam nas sombras, fazendo questionar se eram reais ou apenas projeções de sua mente atribulada. Janilton continuou sua jornada através do labirinto sombrio, tentando encontrar um caminho para escapar daquela dimensão assustadora. A confusão das passagens entrelaçadas começava a desgastar seus nervos, tornando a tarefa ainda mais desafiadora. Em um momento de hesitação, ele fez uma escolha errada e o ônibus colidiu violentamente contra uma parede invisível. O impacto fez Janilton ser lançado para frente, e a escuridão o envolveu. Quando abriu os olhos, estava fora do ônibus, deitado no chão frio do labirinto. Seu coração batia acelerado, e ele se levantou lentamente, percebendo que o veículo estava preso na barreira misteriosa que bloqueava o caminho. Enquanto Janilton tentava compreender o que acontecera, uma figura estranha começou a emergir das sombras. Uma criatura em forma de boneco, com um sorriso perturbador e olhos arregalados, aproximou-se dele. A luz fraca revelava sua aparência grotesca, e a criatura começou a falar com uma voz que ecoava pelo labirinto. "Olá, Janilton. Você finalmente acordou. Estava esperando por você", disse a criatura com um sorriso sinistro. Janilton, ainda atordoado pela colisão e confuso com a situação, olhou para a criatura com uma mistura de medo e desconfiança. "Onde estou? O que está acontecendo?", perguntou ele, sua voz trêmula. A criatura continuou a sorrir de forma ameaçadora e respondeu de maneira enigmática: "Você está em um lugar onde os medos se materializam e os sonhos se tornam pesadelos. Uma dimensão de reflexões sombrias. E agora, você faz parte dela." Janilton sentiu um calafrio percorrer sua espinha e tentou recuar, mas parecia não haver escapatória. A criatura, com seu sorriso inquietante, continuou a falar sobre os segredos ocultos da dimensão e os desafios que Janilton enfrentaria para escapar. Com o coração acelerado, Janilton decidiu que não podia ficar mais um momento perto da criatura em forma de boneco. Ignorando suas explicações sombrias, ele se virou e começou a correr pelo labirinto escuro. A escuridão ao redor o envolvia,
e o som dos passos ecoava pelos corredores vazios. Janilton avançou por passagens estreitas, virando em esquinas sem saber ao certo para onde estava indo. A criatura continuava atrás dele, seus passos silenciosos e a voz sinistra acompanhando como uma sombra ameaçadora. A cada esquina, a figura sorridente parecia se multiplicar, criando ilusões confusas que aumentavam a intensidade do medo de Janilton. O labirinto, antes apenas sombrio, agora parecia pulsar com uma energia maligna. As paredes se contorciam, os corredores se estendiam indefinidamente, criando uma atmosfera labiríntica que o desafiava a lógica e a razão. Janilton podia sentir o pânico tomando conta dele, impulsionando suas pernas a se moverem mais rápido. A respiração entrecortada misturava-se com os sons distorcidos ao redor. A criatura continuava a persegui-lo, seus olhos arregalados e seu sorriso perturbador visíveis nas sombras. Enquanto Janilton corria desesperadamente, ele começou a notar que o ambiente ao seu redor estava se transformando. O labirinto sombrio parecia reagir aos seus medos, criando obstáculos mais desafiadores. Passagens se estreitavam, portas surgiam e desapareciam, tornando a fuga uma tarefa quase impossível. A criatura continuava a sussurrar palavras enigmáticas, aumentando a confusão e o terror de Janilton. Ele sabia que precisava encontrar uma saída, mas cada escolha parecia levá-lo mais fundo no labirinto. O cansaço começava a pesar sobre ele, mas a necessidade de escapar impulsionava suas pernas a continuar. Enquanto Janilton corria desesperadamente pelos corredores distorcidos do labirinto, a criatura em forma de boneco continuava a segui-lo, sua voz sinistra ecoando pelos cantos sombrios. A perseguição incessante começou a parecer interminável, e Janilton sentia sua energia esgotar-se rapidamente. Finalmente, Janilton chegou a uma área aberta do labirinto. Sem opções claras, ele se viu encurralado. A criatura, com seu sorriso perturbador, aproximou-se lentamente. Janilton, ofegante e aterrorizado, encarou a figura sinistra, esperando pelo que viria a seguir. A criatura então falou, sua voz reverberando pelo espaço vazio. Janilton, você está aqui porque trouxe consigo as sombras de sua insatisfação e reclamações constantes. Este lugar é um reflexo dos seus medos e negatividade. Janilton, atordoado pela revelação, olhou ao redor, vendo o labirinto se desfazer lentamente. As paredes distorcidas começaram a se desvanecer, revelando a verdade por trás da dimensão assustadora. A criatura continuou, você foi trazido para cá para confrontar suas próprias emoções negativas, para aprender a apreciar o que tem e encontrar a beleza nas pequenas coisas da vida. Nesse momento, Janilton, dominado pelo choque e pela compreensão súbita, deixou escapar um grito de pavor. O ambiente ao seu redor começou a desaparecer, e a escuridão deu lugar à luz. Subitamente, Janilton acordou com um sobressalto. Encontrava-se novamente no banco do motorista, no interior do ônibus, que agora estava parado em um local conhecido. O farol do semáforo estava fechado, mas a atmosfera era completamente diferente da dimensão assustadora. O motorista olhou em volta, incrédulo, tentando processar o que acabara de vivenciar. A criatura em forma de boneco havia desaparecido, mas a mensagem que ela transmitiu permanecia nítida em sua mente. Janilton percebeu que precisava mudar sua atitude em relação à vida e aprender a valorizar o que tinha. Enquanto o semáforo abria, Janilton respirou fundo e olhou para seus passageiros. A experiência na dimensão assustadora havia deixado uma marca profunda em sua alma, transformando-o de um homem constantemente insatisfeito em alguém mais consciente e grato. O ônibus seguiu seu caminho normal, mas Janilton agora via a vida com uma perspectiva renovada, aprendendo a encontrar a luz mesmo nas situações mais sombrias. O que antes era uma rotina estressante tornou-se uma jornada para apreciar cada momento, enquanto ele guiava seu ônibus por entre as luzes da cidade, agora com uma nova compreensão da importância da positividade em sua jornada de